Em julho de 2017, a casa de Nanette Krentel foi completamente destruída por um incêndio e seu corpo foi encontrado nos destroços. A família e a comunidade ficaram devastadas pelo que se acreditava ser uma morte acidental. Mas o caso da Nanette é bem mais complexo e intrigante do que isso. Ouvintes queridos, sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu trago para vocês o caso da Nanette Krentel, de Nova Orleans. Eu vi esse caso pela primeira vez num programa de TV, enquanto eu escrevia. Sabe quando eu boto a TV ligada para me fazer companhia? Sim. Mas eu não me lembro nem qual era o programa, para falar a verdade. Mas, assim, a história que eu tava escutando enquanto eu tava no computador era tão intrigante que eu pensei, peraí, para tudo, eu vou prestar atenção e vou ver o nome dessa vítima, o nome dessa mulher, porque eu quero pesquisar mais sobre ela, entendeu? Uhum. E trazer pra vocês aqui no Detetive do Sofá. Então, foi isso que eu fiz, Alexandre. Excelente. Você nem lembra de onde viu o programa? Eu sempre falo onde eu vejo, né? Às vezes é no Discovery, no Unsolved Mysteries. Não, com certeza foi em alguma coisa lá do Investigação Discovery. Mas a Investigação Discovery é do HBO Max. E aí no HBO Max tem 1 zilhão de programas de Investigação Discovery, entendeu? E você deixa rolando. Então eu não me atenção. lembro qual era o que passou o caso da Nanette. Ou até pode estar em mais de um, não sei, mas eu não lembro. O que aconteceu com a Nanette? Que eu lembro de Danette. Toda hora que você falou Nanette, na minha cabeça eu completo com Danone. Eu sou o único? Não, eu também. Ah, tá. Beleza. Nanette Krentel nasceu em 26 de julho de 67 em Nova Orleans, na Louisiana. Ela era filha da Márcia e do Dan Watson e tinha 4 irmãs, Kim, Lisa, Wendy e Amy. A Nanette era conhecida por sua personalidade calorosa e por ter um grande coração. Ela teve uma longa carreira como professora de pré-escola e conseguiu se aposentar aos 40 anos. A Nanette era muito doce e carinhosa, especialmente com crianças e animais, e dizia que os seus bichinhos de estimação eram como se fossem seus filhos. Ela possuía um chihuahua chamado Harley, que ia para todos os lugares com ela, e 2 gatos, o Baby Kitty e o Smokey. A Nanette era famosa por sua compaixão por todos ao seu redor e sempre fazia tortas e bolos para serem vendidos na escola e na igreja local. Ela era uma confeiteira de mão cheia. Os amigos da Nanette afirmam que ela possuía uma risada contagiante e era a vida da festa nas celebrações típicas de Nova Orleans, sempre irradiando alegria. Descrita como uma pessoa muito leal, Nanette estava sempre disposta a proteger os seus entes queridos. A sua irmã Kim a chamou de protetora das irmãs mais novas, uma figura ferrenha que não largava o osso até conseguir justiça. A Nanette era destemida e resiliente, com uma força de vontade impressionante. Em 1994, ela conheceu o Steve Krentel quando ela foi procurar emprego na loja dele, um estabelecimento que vendia equipamentos de mergulho, molduras e arte em geral. O Steve disse para as pessoas que ele ficou completamente deslumbrado com a Nanette e foi amor à primeira vista. O problema é que ele já era casado nessa época e tinha um filho pequeno. Mas o Steve se divorciou e ele e a Nanette se casaram no ano seguinte, em 95, e se mudaram para uma casa que ele construiu na pequena cidade rural de Lacombe, que fica a 80 quilômetros ao norte de Nova Orleans. Lacombe é uma pequena cidade com menos de 9.000 habitantes no condado de Tammany, na Louisiana. De acordo com o site Neighborhood Scout,
Lacombe é mais segura do que 75% das outras cidades dos Estados Unidos. Portanto, essa área da Louisiana é bastante segura, o que torna a morte da Nanette ainda mais misteriosa. A Nanette continuou trabalhando como professora na nova cidade, e o Steve se tornou bombeiro. Inclusive, quando a Nanette morreu em 2017, ele era o chefe dos bombeiros do distrito número 12 do condado de St. Tammany. A Nanette se mostrou uma madrasta calorosa e dedicada para o Justin, o filho do Steve. Vídeos da família, como um registro dela dançando com o Justin em seu casamento, mostravam que os dois tinham uma relação afetuosa e harmoniosa. A Nanette sempre tinha sonhado em ser mãe, mas ela não conseguiu engravidar. Então ela se realizava cuidando das crianças da pré-escola, para quem ela dava aula antes de se aposentar, e cuidando também do enteado. O Steve e a Nanette moravam numa propriedade arborizada de 40 hectares. A propriedade ficava no fim de uma estrada de terra, rodeada por mata densa. Isso oferecia privacidade, mas também dificultava o acesso e a visibilidade por parte de vizinhos ou patrulhamento regular. A casa que o Steve construiu era uma casa térrea com varanda, de estrutura simples feita de madeira. Não era uma casa luxuosa, mas era muito bem mantida. O Steve havia instalado 9 câmeras de segurança perto do portão de entrada da propriedade e do lado de fora da casa para ajudar a Nanette a se sentir mais segura. O casal também possuía 30 armas e a Nanette sabia como usá-las. Eles gostavam de praticar tiro ao alvo na propriedade, e isso com certeza é algo que você pode fazer se tem uma propriedade isolada de 40 hectares, né? Ela regularmente dizia ao pai, Dan Watson, enquanto eu tiver minhas armas, as câmeras e estiver em casa, eu estou segura. Mas isso não era exatamente verdade. A sexta-feira de 14 de julho de 2017 começou como um dia comum. A Nanette separou as roupas do marido, como ela fazia todas as manhãs, e depois preparou um sanduíche de manteiga de amendoim com geleia para ele comer no café. Enquanto o Steve comia, os dois conversaram sobre coisas triviais e sobre o cachorro Harley. Às 7h40 da manhã, a Nanette acompanhou o marido até a caminhonete dele, segurando o Chihuahua nos braços. O Steve, então, entrou no carro e foi para o quartel dos bombeiros. Enquanto estava dirigindo para o trabalho, o Steve ligou para a mãe dele para saber como ela estava e depois ligou para a Nanette para contar alguma fofoca que a mãe dele tinha contado para ele na ligação. Ele chegou ao trabalho às 8h05 da manhã. E essa foi a última vez que o Steve falou com a esposa. Assim que o Steve saiu de casa, por volta das 7h45, a Nanette teria entrado no próprio carro e ido até um McDonald's, na North Shore Boulevard, para tomar café da manhã. Vídeos de câmeras de segurança mostram o carro da Nanette, um SUV Mercedes 350 GLK vermelho, ano 2011, entrando no drive-thru com um motorista que se parecia com a Nanette e uma movimentação dentro do veículo que parecia ser o Harley, o cachorro da Nanette. O rastreamento do celular confirmou que o telefone da Nanette estava no carro naquele momento. Mas alguns familiares dela não acreditam que era realmente a Nanette que estava dirigindo, porque as imagens das câmeras de segurança estavam tão granuladas que não dá para ver quem era o motorista. O cartão de crédito da Nanette também foi usado para comprar cerca de $7 em comida, segundo os investigadores. Os detetives também disseram que existem imagens de vigilância de outra propriedade na rua onde a Nanette morava, que mostra o carro dela voltando para casa às 9h11 da manhã. Às 10h03 daquela manhã, a Nanette, ou quem nós presumimos ser a Nanette,
ligou para o Kmart local para renovar uma receita de um medicamento. Eu não consegui descobrir se era um sistema automatizado ou se a Nanette realmente falou com uma pessoa na farmácia, porque isso poderia restringir a possibilidade de ser ela de verdade ou não, claro. Mas era 2017, então provavelmente havia um sistema automatizado em vez de você ter que falar com alguém. Um detetive disse à família que no início da tarde, às 13h30, a Nanette ligou para um número de telefone local. O investigador conversou com a pessoa para quem a Nanette ligou, e a mulher disse que devia ter sido uma ligação errada, porque ela não conhecia a Nanette nem o Steve. Tudo isso permitiu que os detetives montassem uma linha do tempo do paradeiro da Nanette e o que ela fez, para quem ela ligou, coisas assim. Essa ligação do início da tarde é um pouco estranha, porque antigamente as pessoas costumavam discar para o número errado o tempo todo, né? Mas desde que inventaram o celular com a agenda de contatos, ficou mais difícil isso acontecer. Porque você não precisa mais discar um número de ninguém, a não ser que seja um número novo, alguém para quem você está ligando pela primeira vez, sei lá. Talvez não tenha sido um erro de discagem e nós simplesmente não sabemos por que aquele número foi discado, entendeu? Uma ligação para emergência foi feita às 14h10 por uma menina que andava de bicicleta e percebeu que havia fumaça saindo da casa do Scrantel. Ela viu aquela fumaça à distância, quando ela estava andando de bicicleta na casa dela, ou na rua Até porque da a casa casa. ficava meio longe, né? Sim, pois é. A fumaça já estava bem alta. Como a propriedade do Scrantel ficava num lugar bem remoto, os bombeiros demoraram cerca de 20 minutos para chegar. Foram os bombeiros do distrito número 12 do condado de Tammany, o mesmo onde o Steve era o chefe, que responderam ao chamado. A casa estava completamente tomada pelo fogo quando os bombeiros chegaram. Fogo saía pelas janelas, o telhado de zinco já começava a desabar, a estrutura de madeira ardia com uma intensidade incomum. As chamas pareciam ter se espalhado depressa demais. Naquele momento, a casa não estava acessível, com muitos pontos de calor restantes. A estrutura desabou completamente. Quando o fogo foi extinto, não havia mais nada, nem uma parede sequer estava de pé. Há algumas fotos do que restou na internet, eu vou postar para vocês no Instagram, mas basicamente imaginem uma laje de concreto com escombros por toda parte. É assim que a casa ficou depois do incêndio. O telhado teve que ser removido para que os bombeiros pudessem começar a procurar por possíveis vítimas no local. A casa inteira ficou destruída, assim como os veículos da garagem. O trabalho dos bombeiros foi muito tenso e muito difícil. Eles entraram e começaram a procurar pela Nanette e a encontraram caída no chão do banheiro da suíte, de bruços e queimada a ponto de não ser possível reconhecê-la. Seus 2 gatos e o seu cachorro, que ela tanto amava, também faleceram no incêndio. Há relatos contraditórios sobre a ordem de chegada das equipes ao local do incêndio. O Steve afirmou a algumas pessoas que ele só ficou sabendo do que tinha acontecido por meio de uma ligação de um primo. E disse ainda que ele chegou cerca de 30 minutos depois dos outros bombeiros e já encontrou sua casa completamente destruída e a esposa morta. Mas as imagens da câmera corporal do próprio Steve contam uma história diferente. O vídeo o mostra chegando à propriedade com um colega de trabalho ainda durante a operação dos bombeiros. E segundo os detetives, 2 unidades do Corpo de Bombeiros da sua jurisdição foram de fato as primeiras a chegar. Uma delas era justamente a do Steve, embora não estivesse equipada para combater incêndios de forma completa. Os investigadores examinaram cuidadosamente os destroços da casa do Scrantel e o que encontraram confirmou as suas suspeitas. O incêndio tinha sido proposital. 2 focos distintos de aceleração do fogo foram identificados.
um no quarto principal, onde os restos mortais da Nanette foram encontrados, e o outro na sala de estar, bem onde ficava o DVR, o gravador das câmeras de segurança da casa. A conclusão foi imediata. Tratava-se de um incêndio criminoso. A propriedade dos Crantel era protegida por um total de 9 câmeras de vigilância, divididas entre 2 sistemas. As câmeras externas da residência eram conectadas ao DVR, o gravador digital de vídeo localizado na sala de estar. Esse sistema não armazenava os vídeos na nuvem. Tudo ficava guardado ali, localmente, no equipamento. E esse gravador foi justamente um dos alvos do incêndio. Fontes próximas à investigação revelaram que ele estava encharcado com algum tipo de acelerante, algum combustível. O outro ponto encharcado foi o quarto principal, perto de uma janela, onde, segundo essas mesmas fontes, foi encontrado também o corpo carbonizado de um dos gatos da família. O fogo destruiu o DVR completamente. Os detetives disseram à família que nem mesmo o FBI foi capaz de recuperar um único segundo das imagens armazenadas ali. O fogo é impiedoso com dispositivos eletrônicos. E embora a tecnologia de recuperação de dados esteja bem avançada, incêndios com essas proporções costumam tornar essa tarefa quase impossível, né? Já o outro conjunto de câmeras, instaladas no portão da frente da propriedade, era operado por um sistema separado, baseado em um aparelho chamado MiFi, um roteador portátil que enviava os vídeos para a nuvem, para a internet. Mas, segundo o Steve, essas câmeras paravam de funcionar com frequência. Inclusive, ele contou que na noite anterior ao incêndio, o MiFi havia travado. O Steve revelou que ele estava chegando em casa de uma reunião tensa do Conselho do Condado de St. Stepney e que ele estava exausto e com fome. Por isso, ele não parou para reiniciar o equipamento a caminho de casa. Como resultado, nenhuma das câmeras do portão gravou qualquer imagem útil no dia da morte da Nanette. Para os bombeiros que chegaram à cena, a quantidade de acelerante usada para causar aquele incêndio era tão grande que a explosão causada pelo fogo parecia algo mais próximo de uma detonação do que de um incêndio comum. Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros do estado da Louisiana, a cena foi isolada durante toda a noite para preservar o que restava das evidências. O corpo encontrado na cena do crime foi removido do local e encaminhado para o IML. Ele estava tão carbonizado e tão destruído que a identificação, a confirmação de que aquele era o corpo da Nanette, só foi possível através dos registros odontológicos. Mas, apesar da violência do fogo, a autópsia revelou algo que mudou completamente o curso da investigação. A Nanette não morreu no incêndio. Ela foi baleada na cabeça, atrás da orelha esquerda, antes que as chamas tomassem conta da casa. Embora o projétil tenha sido danificado pelas altas temperaturas, os peritos conseguiram confirmar a presença de uma lesão compatível com o disparo de uma arma de fogo. Havia várias armas na casa, cerca de 30 pelo menos, algumas registradas em nome do Steve e outras em nome da própria Nanette. Mas o calor do incêndio danificou tanto aquela bala que ainda estava dentro do crânio da Nanette que não foi possível ligá-la a nenhuma das armas do casal de forma conclusiva. Os exames toxicológicos não indicaram a presença de drogas ou álcool no organismo da Nanette. Isso sugere que ela estava sóbria e provavelmente consciente quando ela levou o tiro. A conclusão dos peritos foi clara. O incêndio não foi um acidente. Ele foi literalmente uma cortina de fumaça. Os familiares da Nanette não foram informados sobre o ferimento à bala até a manhã de sexta-feira, 21 de julho, uma semana depois do incêndio, no dia do funeral da Nanette, quando um comunicado à imprensa foi divulgado. E o Steve, o marido dela, também não recebeu essa informação oficialmente.
Todos estavam se preparando para o enterro quando uma prima da Nanette, chamada Gina, encontrou um artigo no blog Louisiana Voice dizendo que alguém havia vazado a informação de que a Nanette havia morrido por causa de um tiro. Ao ler a matéria, o Dan Watson, o pai da Nanette, entrou imediatamente em contato com o Instituto Médico Legal, mas recebeu poucas respostas. Dias antes, ele havia se reunido com um legista para fornecer uma amostra de DNA e os registros odontológicos com o objetivo de identificar oficialmente os restos mortais da Nanette. E mesmo assim, ele não foi informado sobre o ferimento. A confirmação oficial só veio quando o xerife do condado de St. Tammany, o Randy Smith, emitiu um comunicado à imprensa durante o velório da Nanette, pedindo desculpas por não terem avisado a família antes da divulgação pela mídia. O xerife também afirmou que os 3 animais de estimação da Nanette também haviam sido baleados. Caraca, até o gato? Os 2 gatos e o cachorro. Ok. Muito estranho. E o choque não terminou ali. Alguns dias depois, na noite que a família realizou um culto memorial para Nanette, novas informações começaram a circular entre os familiares. A Wendy Watson, uma das irmãs da Nanette, recebeu uma ligação do Steve e ele disse que os investigadores estavam considerando a hipótese de suicídio, o que não faz o menor sentido, né? Um tiro atrás da orelha e tal. Um tiro atrás da orelha esquerda, ainda por cima, ela era destra. Como é que uma pessoa destra atira atrás da orelha esquerda, sabe? É um ângulo difícil. E ainda que os animais de estimação levaram tiros também. Eu acho que se ela fosse cometer suicídio, ela teria deixado os animais saírem de casa. Ela nunca atiraria nos próprios bichinhos, entendeu? Tem aquela parada também que mulher é mais raro se matar com arma de fogo, né? Não, mas a Nanette, ela gostava muito de arma de fogo. Ela gostava muito de atirar, de praticar. Ela tinha muitas armas. Ok. Então, assim, eu não acho que isso seria incomum se ela resolvesse cometer suicídio. Pra mim, o estranho... era fazer atrás da cabeça... e atirar nos bichinhos também. Ela nunca faria isso. Mas, segundo a Wendy, os investigadores teriam afirmado que mulheres atiram em si mesmas o tempo todo. Atiram até nos filhos e nos próprios animais de estimação. E esse provavelmente era o caso. Foi nesse momento que as tensões entre a família da Nanette e a polícia começaram. O pai e as irmãs da Nanette não conseguiam confiar no trabalho dos investigadores, com razão, e resolveram tomar algumas providências. Uma cena de crime só deve ser liberada quando os investigadores tiverem certeza de que reuniram todas as evidências, lógico. Isso é essencial para que o caso seja solucionado, porque uma vez liberada, a cena pode ser contaminada e o que ficou para trás pode nunca mais ser recuperado. A Kim Watson, uma das irmãs da Nanette, é promotora criminal no Iowa. O seu namorado, Randy Grotkin, é bombeiro voluntário com mais de 20 anos de experiência em combate a incêndios. Então, a Kim conhece muito bem uma cena de crime e o namorado dela conhece muito bem uma cena de incêndio. Na manhã de segunda-feira, 17 de julho, 3 dias após o incêndio que matou a Nanette, os dois estavam em meio às pilhas de cinzas e escombros da casa. A destruição era completa e os danos à estrutura e ao conteúdo da casa eram impressionantes. A Kim e o Randy ficaram surpresos ao verem a quantidade de cinzas e detritos ainda presentes no local dias após a tragédia. Foi aí que eles, junto com o pai da Kim e da Nanette, o Dan Watson, começaram a desconfiar que a investigação havia sido mal conduzida. Isso porque eles encontraram itens no meio das cinzas e dos escombros que eles não deveriam ter encontrado de jeito nenhum. Uma espingarda que não havia sido recolhida pela polícia, os restos mortais de um dos gatos da Nanette e, o mais grave, o DVR das câmeras de vigilância também havia sido deixado para trás. Ele estava completamente queimado, sim, mas, mesmo assim, ele não deveria ter sido abandonado ali.
Depois que a família relatou essas descobertas e após os testes de balística confirmarem que as 2 armas que a polícia havia apreendido inicialmente nos escombros não correspondiam à bala retirada da cabeça da Nanette, as autoridades voltaram ao local. A propriedade foi novamente isolada em 19 de julho e uma nova busca foi feita. E dessa vez, mais evidências foram recolhidas, incluindo até uma pistola Springfield calibre 40 que pertencia a Nanette. Mais tarde, os detetives disseram à família que aquela arma não podia ser descartada como possível arma de crime. Ou seja, muito provavelmente era ela, mas como a bala estava muito danificada, não dava para confirmar 100%. A Kim contou que a Nanette costumava carregar essa arma na bolsa. Ela e o marido Steve haviam comprado modelos idênticos, apenas com tamanhos diferentes. Eu fiquei chocada de saber que o DVR e até os restos mortais do gato tinham sido deixados para trás. É lógico que o DVR acabou sendo recolhido e nós sabemos que ele foi testado e que não conseguiram extrair nada dele. E também me surpreende muito que tenham achado até uma espingarda e depois uma pistola nos escombros e que tudo isso não tenha sido recuperado pelos investigadores logo de cara. É muito estranho. O trabalho feito nessa cena de crime foi péssimo. A família da Nanette, sentindo-se desamparada pelas autoridades locais, começou a buscar respostas por conta própria. Vocês já sabem que eles estavam alarmados desde que ouviram das autoridades, poucos dias após o incêndio, que havia uma inclinação entre os investigadores locais para classificar a morte como um suicídio. Temendo que a investigação seguisse um caminho sem retorno, a família decidiu contratar um advogado. O objetivo era preservar os restos mortais da Nanette para a realização de uma autópsia independente. A Kim Watson também usou a sua experiência e as suas conexões para impulsionar a investigação. É a irmã da Kim, que era a promotora, né? Ela recorreu ao investigador Doug Johnson, veterano em casos de homicídio e professor de técnicas de preservação de cenas de crime. Em setembro de 2017, 2 meses após o incêndio, o Doug Johnson viajou até a Louisiana, acompanhado do patologista forense Thomas Bennett. Embora eles não tenham sido autorizados a realizar um exame físico completo nos restos mortais, eles puderam analisá-los com base em radiografias, fotografias da cena e os registros anteriores da autópsia. A avaliação feita pelo Thomas Bennett foi categórica. Tratava-se de um homicídio. Essa conclusão se baseou em 3 elementos fundamentais. Primeiro, a ausência completa de fuligem nas vias aéreas da Nanette, o que indicava que ela já não respirava quando o fogo começou. Segundo, a falta de bolhas na pele do tronco, especialmente na parte voltada para o fogo, o que sugeria que ela já estava morta antes das chamas a atingirem. E, por fim, a ausência de sangue ao redor do corpo. Para um ferimento de bala na cabeça, o esperado seria encontrar uma grande quantidade de sangue na cena, e mesmo com um incêndio, vestígios desse sangue deveriam permanecer, mas não havia nada. Para o Thomas Bennett, a ausência do sangue sugeria que a Nanette devia ter sido morta em outro lugar e depois movida antes que o incêndio fosse iniciado. As evidências apontavam com clareza que a Nanette havia morrido antes do incêndio. Mesmo com o ferimento à bala e uma morte imediata, ainda haveria circulação por vários minutos, o que permitiria a inalação de fuligem se o fogo já estivesse ativo no momento do disparo. Então, assim, mesmo que a Nanette acendeu o fósforo, tacou fogo na casa e depois atirou em si mesma, ainda haveria uma porcentagem muito, muito pequena de fuligem no pulmão dela, nas vias aéreas dela, entendeu? Que não tinha. Não havia. Ficou claro, então, que a sequência dos eventos havia sido diferente da sugerida pelas autoridades inicialmente. Ou seja, o fogo só foi iniciado
vários minutos depois que a Nanette já estava morta. O médico legista do condado de St. Tammany, o Charles Preston, já havia enviado os restos mortais para o laboratório LSU Faces, que também concluiu que se tratava de um homicídio. No entanto, o Charles Preston só oficializou essa conclusão no mesmo dia em que o Thomas Bennett também confirmou o diagnóstico. Então, o legista esperou 2 peritos, diferentes confirmarem que era um homicídio para ele próprio declarar formalmente que o caso da Nanette era um homicídio, entendeu? Uhum. Foi nesse momento que o caso tomou um rumo ainda mais controverso. No mesmo dia em que o legista classificou oficialmente a morte como um homicídio, o xerife Randy Smith anunciou uma coletiva de imprensa. E no comunicado que convocava os jornalistas para a coletiva, o gabinete do xerife indicava que a investigação não necessariamente corroborava a conclusão do legista e que eles ainda acreditavam no suicídio. Mas, 24 horas depois, na coletiva propriamente dita, diante da pressão pública e da gravidade da situação, o xerife recuou. Em sua fala, ele afirmou que o caso vinha sendo tratado como homicídio desde o início e que os esforços continuariam de forma incansável. A postura ambígua do departamento do xerife gerou preocupação na família da Nanette. Para eles, as autoridades haviam cogitado seriamente a hipótese de suicídio nos primeiros dias da investigação, o que poderia comprometer permanentemente os esforços para identificar o responsável pela sua morte. Olá, ouvintes queridos da Marcela. Estão aí prestando atenção no caso da Nanette, que é bem esquisito mesmo. Primeiramente, eu quero avisar que eu estou gravando nesse momento com uma festa junina aqui do lado, então eu não sei se o microfone vai pegar. E estou aqui para lembrar a todos que puderem de ajudar a Marcela a contribuir para ela continuar fazendo os episódios e pesquisando os casos pra gente. Acessem orelo.cc/detetive do sofá ou apoia.se/detetive do sofá. Por exemplo, meu sonho é trocar o microfone dela para um daqueles que você vê em tudo quanto é podcast, MesaCast. E se vocês olharem no Google, aquilo é caríssimo. Então, ajuda nós, ajuda o podcast. E aquela mensagem de sempre. E se não puder contribuir, comenta, segue, fala pros amiguinhos desse podcast legal que você conhece, que obviamente ajuda bastante também. E agora sim, de volta pro episódio. Embora o incêndio tenha destruído a maior parte das evidências, histórias sobre e-mails ameaçadores, brigas familiares e um caso extraconjugal geraram várias teorias sobre o que poderia ter acontecido com a Nanette Krahentel. Desde o início, os investigadores voltaram sua atenção para o Steve, então chefe dos bombeiros do Distrito 12 de St. Tammany e marido da Nanette, com quem ele era casado há 22 anos. O casal enfrentava dificuldades conjugais após a Nanette descobrir um caso que o Steve teve com uma colega de trabalho. Segundo o Steve, eles já haviam superado os problemas. Porém, os familiares e amigos da Nanette disseram que ela estava pensando seriamente em terminar o casamento. O pai dela, Dan Watson, chegou a afirmar que ela ia expulsar o marido de casa. Apesar da tensão no relacionamento, a polícia confirmou que, no momento da morte da Nanette, o Steve estava no quartel dos bombeiros, a cerca de 27 quilômetros de distância da propriedade. O álibi dele foi reforçado por câmeras de segurança no local e pelo rastreamento do celular feito pelo FBI. As imagens mostram que ele esteve no quartel durante todo o dia, com uma breve saída para almoçar com os colegas no Outback, antes de retornar ao trabalho. O Steve também se voluntariou imediatamente para fazer o polígrafo, no qual, segundo a polícia, ele passou. 2 meses após o assassinato, em setembro de 2017, o xerife Randy Smith tomou a medida incomum de inocentar publicamente o Steve como suspeito. O xerife declarou o seguinte:
Nesse momento, nossa principal pessoa de interesse nessa investigação, o marido da vítima, foi inocentado. Steve Quantrill tem cooperado com a investigação desde o início. Apesar disso, a desconfiança sobre o Steve persiste entre os familiares da Nanette, especialmente devido à maneira como o crime ocorreu. A casa foi incendiada, algo que poderia ter sido feito por alguém com conhecimento técnico, como um bombeiro. E as câmeras de segurança da entrada da propriedade, curiosamente, estavam desativadas no momento do crime. Essa câmera que eu estou falando, lógico, é aquela que mandava a imagem para a nuvem, né? Que tinha um Wi-Fi. Paralelamente à investigação do assassinato, o Steve passou a enfrentar acusações sérias no âmbito profissional. Após retornar ao trabalho em novembro de 2017, o Conselho do Distrito de Bombeiros iniciou uma investigação interna por má conduta, incluindo relacionamento impróprio com 2 subordinadas e o uso indevido de propriedade do departamento, como o descarte indevido de equipamentos e o roubo de unidades de ar-condicionado de ambulâncias. Mas é aquilo, ele tirou uma licença longa do trabalho depois do incêndio. O incêndio aconteceu em julho, ele só voltou para o trabalho em novembro. E aí já foi uma pancada atrás da outra, né? Você vai enfrentar a investigação porque você se relacionou com 2 subordinadas. Então, ele teve um caso com 2 mulheres, não foi nem só com uma. E ainda roubou ar-condicionado de ambulância, sabe? Será que tinha um mercado paralelo de ar-condicionado desse tipo de veículo? Eu sei lá. É muito estranho, uma coisa muito específica. Como resultado, o Steve foi rebaixado e suspenso por 60 dias sem pagamento e ainda teve que pagar uma multa de $600. Em setembro de 2018, após mais de 20 anos de serviço, ele se aposentou oficialmente do cargo. Ou seja, não pegou nada para ele, né? Essas coisas. O Steve continuou cooperando com as autoridades. Ele contratou 2 investigadores particulares, um para analisar o incêndio, outro para analisar o assassinato, e ofereceu uma recompensa de $5.000 por informações que levassem à prisão do responsável. Ele também forneceu à polícia uma lista de pessoas que ele considerava relevantes para a investigação, incluindo funcionários do distrito. A melhor amiga da Nanette, a Lori Randall, confirmou que a Nanette sabia do caso do marido desde 2015 e que, apesar da afirmação do Steve de que eles haviam superado o problema, a Nanette parecia abalada e insegura nos meses que antecederam a sua morte. Segundo pessoas próximas, ela tinha se tornado reclusa e paranoica. Até hoje, o Steve continua sendo um personagem controverso no caso. Apesar de formalmente inocentado, o fato dele ser marido da vítima, de ter conhecimentos técnicos sobre incêndios e de ter vivido um relacionamento instável com a vítima, além das câmeras desligadas, fazem com que muitos ainda desconfiem da sua inocência. Outro suspeito investigado no caso foi o irmão do Steve e cunhado da Nanette, Brian Quantrill. Os familiares da Nanette disseram que ela começou a enviar e-mails expressando o medo do cunhado em 2011, 6 anos antes da sua morte violenta. Em mensagens ao pai, Dan, ela relatava ameaças sérias. Quando ele diz que vai botar fogo na casa e me matar quando eu sair, isso é uma ameaça séria para mim, ela escreveu. O Brian era reincidente, com pelo menos 15 condenações, incluindo direção sob influência e agressão a policial. Em outubro de 2016, após ele ser libertado da prisão, a tensão aumentou. Segundo familiares, o Brian culpava a Nanette e o Steve por não o ajudarem após um acidente sob efeito de álcool. Ele teria pedido que o Steve o ajudasse a tirar a caminhonete da mãe deles de uma vala para evitar ser preso, o que não aconteceu. A polícia prendeu o Brian e ele passou a guardar rancor do casal.
Em mensagens de texto, a Nanette relatava a familiares o medo constante. Ela disse à irmã Kim Watson, por exemplo, ele ameaçou incendiar a casa, me estuprar e nos matar. Em 2017, ela escreveu ao pai, Brian é capaz de qualquer coisa. Ele é alguém que não tem nada a perder, está cheio de ódio, usa drogas e faz ameaças. É um sujeito descontrolado. A Nanette comprou armas, instalou câmeras e confiava em uma cerca geográfica que deveria alertar o agente da condicional do Brian caso ele se aproximasse da propriedade. Ela também trocou mensagens no Facebook com a amiga Lori, dizendo que o Brian havia ameaçado matar ela e o Steve e depois se matar. Que história é essa de cerca geográfica? É uma geofence, que se ligava com um dispositivo, uma espécie de tornozeleira eletrônica que o Brian estava usando quando ele foi libertado incondicional. Uhum. E aí, quando essa tornozeleira, no caso, né, o Brian, se aproximasse dessa cerca geográfica, o agente da condicional do Brian receberia um alerta de que ele estava muito próximo da Nanette e do Steve, Essa entendeu? cerca, entre aspas, era só em volta da casa da Nanette. Isso, para ele não se aproximar da propriedade, entendeu? Uhum. Apesar das ameaças, os investigadores nunca nomearam o Brian oficialmente como suspeito. Ele estava em liberdade condicional na época do assassinato da Nanette, usando essa tornozeleira eletrônica que eu mencionei. E além de alertar quando ele chegasse perto dessa cerca, a tornozeleira também tinha um sensor de álcool. Mas o problema é que depois foi descoberto que o rastreamento por GPS da tornozeleira eletrônica nunca foi ativado. Então, a cerca que a Nanette achava que estava protegendo ela ali não estava servindo para nada. O Steve descobriu isso após o crime, ao ligar para o agente de condicional do irmão. Mesmo assim, a polícia informou que o Brian foi flagrado por câmeras de segurança na casa da mãe, em Mandeville, no dia do incêndio. As câmeras tinham sido instaladas pelo Steve, que tinha medo do Brian fazer alguma coisa contra a mãe deles. A família da Nanette questionou se o vídeo dessas câmeras de segurança foi autenticamente analisado e se a hora exibida no DVR correspondia ao horário real. Na reunião com os investigadores, foi informado que o FBI não examinou aquele DVR, assim como eles tentaram fazer com objetos queimados encontrados na casa da Nanette. Assim como o Steve, o Brian também teria feito um teste de polígrafo e passado. Ele foi entrevistado por telefone pelo programa de TV Crime Watch Daily e ele disse que a Nanette era como uma irmã para ele e que ele a amava muito. Claro que os familiares dela discordam, né? Qualquer pessoa que conhecesse Nanette e Brian sabia que isso não era verdade, declarou o Dan Watson. A polícia também investigou o Justin, o filho do Steve, depois que a Nanette afirmou no Facebook que ele possuía várias armas. A Nanette também disse à amiga, Lori, que o Justin era uma espécie de criança rebelde que não necessariamente sente que precisa ser responsabilizado por suas ações. No entanto, não há evidências de que ele tenha ameaçado a Nanette ou algo do tipo. Nessa época ele estava com quantos anos? Ele já estava com 20 e poucos. De acordo com as autoridades, o Justin estava fora do estado no momento do assassinato. Para mim, possuir várias armas e ser considerado rebelde não deveria colocá-lo automaticamente numa lista de suspeitos. Mas ele faz parte da família, então é natural que os investigadores o considerassem. O filho de um casal que tem 30 armas. Sim. Ter arma, né? Eu não sei como era a mãe do É verdade. Justin, Ela se ela tinha armas ou não. Mas, realmente, o Steve e a Nanette, 30 armas em casa. Mais adiante na investigação, a polícia analisou um e-mail que a Nanette havia enviado ao pai no final de junho de 2017. Nele, a Nanette havia anexado a imagem de um homem desconhecido, capturada pelas câmeras de segurança da propriedade. Esse foi o dia em que saí para pegar a correspondência e olhei para cima e um homem estava vindo em minha direção.
Ele parece assustador, escreveu ela. Além da imagem capturada pelas câmeras, a Nanette relatou ter encontrado pontas de cigarro e até uma faca próxima à residência. Ela acreditava que alguém estava vigiando a casa. E não, nem a Nanette nem o Steve fumavam. Então, era realmente muito estranho ter bitucas de cigarro espalhadas por aí. Esse homem misterioso jamais foi identificado. Muitos se perguntam se ele teria alguma ligação com o assassinato ou se ele seria apenas um incendiário sem nenhuma conexão com a família, especialmente considerando que o marido da Nanette era o chefe dos bombeiros. Cerca de 1 semana e meia após o crime, houve um incêndio criminoso numa igreja próxima, o que levantou ainda mais suspeitas. Para aumentar o mistério, familiares afirmaram que a Nanette achava estar sendo seguida por um carro nos dias antes de morrer. Ela disse algo como: "As coisas vão chegar a um ponto crítico muito em breve, é o que eu sinto", relembrou a irmã dela, Kim Watson. O suposto perseguidor é uma figura intrigante, principalmente pelo isolamento da casa. Não era o tipo de lugar onde alguém apareceria por engano. Aquela pessoa foi até lá com um propósito e a Nanette se sentiu ameaçada, com razão. O pai da Nanette, o Dan Watson, encaminhou esse e vários outros e-mails à polícia, registros das preocupações que a Nanette vinha expressando nos meses que antecederam a sua morte. O gabinete do xerife do condado de St. Tammany foi amplamente criticado pela condução do caso da Nanette Crantel. Em 2019, o gabinete prendeu Jerry Rogers, investigador do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, acusado de difamação criminal por ele ter enviado e-mails à família da Nanette com críticas à investigação e suposto vazamento de informações. Peraí, ele enviou e-mails para a família da difamando Nanette. quem? Difamando a polícia. Ok. Difamando os investigadores. Entendi. Segundo o gabinete do xerife, o Jerry usou um nome falso para criar um e-mail com o qual ele se comunicava com os familiares da Nanette, alegando que o caso vinha sendo manipulado para fins políticos, especialmente durante a campanha de reeleição do xerife Randy Smith. O Jerry também teria se recusado a cooperar durante a prisão e ameaçou até tirar a própria vida. Ele havia trabalhado no gabinete do xerife entre 98 e 2009 e havia deixado o cargo voluntariamente. Talvez tão voluntariamente quanto o Steve deixou os bombeiros, né? Vai saber. Embora as críticas à investigação por si só não configurem crime, a criação de contas falsas e o contato direto com a família da vítima levantaram suspeitas. O xerife alegou que os e-mails fizeram a família perder a confiança na investigação. Mas o Dan Watson, o pai da Nanette, afirmou que a desconfiança já havia surgido muito antes, por causa da própria má condução do caso, e não por causa dos e-mails do Jerry Rogers. Nesses e-mails, ele questionava a atuação do detetive principal do caso, o Daniel Buckner, chamando o cara de novato frio como pedra, e criticava a contratação do ex-marechal Jenny May como um consultor externo. A Kim Watson, irmã da Nanette, confirmou que recebeu 10 e-mails do Jerry ao longo de 2 anos, com questionamentos sobre a investigação e sugestões sobre o que a família deveria perguntar às autoridades. O gabinete do xerife alegou que iniciou a investigação após membros da família demonstrarem preocupação com os e-mails. Mas a Kim falou que ela nunca pediu que investigassem o autor. Muito pelo contrário, ela agradecia pelas informações recebidas. As informações eram legítimas. Eram legítimas, né? Falando sobre o xerife, sobre a política interna ali que estava acontecendo, sabe? Uhum. Falando sobre o investigador do caso, que era frio, era um novato e era muito cru para estar cuidando de um caso desse porte.
falando sobre coisas que a família deveria questionar as autoridades a respeito, entendeu? Dava um estoque. Era uma preocupação legítima do Jerry Rogers. Uhum. E as coisas que ele falou, todas eram verdade. A conexão entre o Jerry e o detetive Stephen Montgomery, demitido em agosto de 2009, também foi algo que levantou suspeitas. O detetive Montgomery havia sido designado para esse caso em dezembro de 2018. Em nota, ele afirmou que não compartilhou informações confidenciais e que os e-mails do Jerry Rogers não continham dados sigilosos. Mas ele, de fato, tinha consultado o Jerry pessoalmente, sobre alguns detalhes do caso que ele queria saber, a opinião de uma outra pessoa e coisas assim. Em setembro de 2019, o Jerry foi preso, mas ele não chegou a ser formalmente acusado. O promotor distrital se afastou do caso por conflito de interesses. A esposa do Jerry Rogers trabalhava em seu gabinete. E o procurador-geral do estado se recusou a prosseguir com a acusação, alegando que a lei de difamação usada para prender o Jerry era inconstitucional. O Jerry Rogers entrou com uma ação federal por violação de direitos civis contra o xerife Randy Smith e contra outros 2 policiais, alegando prisão ilegal, violação da primeira emenda e retaliação. Ele afirmou que foi algemado e levado de casa e que o seu direito à liberdade de expressão foi atacado por criticar publicamente a atuação da polícia. O FBI chegou a recomendar uma investigação por possível conspiração criminosa no gabinete do xerife, mas o Departamento de Justiça decidiu que não havia necessidade de avançar com o inquérito. Mesmo assim, um juiz federal decidiu em 2022 que a prisão do Jerry Rogers foi ilegal. Em 2023, o Tribunal de Apelações manteve essa decisão e em janeiro de 2024 o caso foi encerrado com um acordo confidencial. A prisão do Jerry, embora relacionada ao caso da Nanette, não trouxe avanços à investigação. Ao contrário, ela desviou recursos, gerou desconfiança e alimentou ainda mais as tensões políticas e institucionais dentro do gabinete do xerife do condado de St. Tammany. E o pior é que o drama e as acusações não pararam por aí, não. O Steve, ele construiu um memorial para Nanette na propriedade onde eles moraram. E uma das irmãs da Nanette, a Wendy, e uma amiga dela foram até lá para ver o memorial. Elas passaram por um portão trancado e por várias câmeras de segurança para chegar a esse memorial, onde permaneceram por cerca de 10 minutos. A Wendy afirmou que outros membros da família já tiveram permissão para entrar anteriormente. E, pelo Steve não morar mais no local, ela não achava que haveria um problema. Mas, ao saírem, as duas foram interceptadas pelo Steve, que começou a persegui-las de carro. A Wendy disse que mandou a amiga pisar fundo e ir embora, e isso resultou numa perseguição em alta velocidade pelas rodovias interestaduais 12 e 10 em direção ao Mississippi, enquanto as duas mulheres tentavam escapar. Durante o incidente, a Wendy enviou uma mensagem de texto para o xerife Randy Smith e depois ligou para um amigo que trabalhava no gabinete do xerife. Posteriormente, o departamento a notificou para retornar ao condado de St. Tammany e assinar uma intimação por invasão de propriedade, sob pena de mandado de prisão. A Wendy declarou posteriormente: "Fontes internas me disseram que o Steve estava fazendo isso para me calar e me fazer parar de falar sobre ele e para se vingar de mim por coisas que eu disse à mídia e coisas que eu disse sobre ele nas redes sociais." A causa do incêndio permanece obscura. Até hoje, a polícia não divulgou as conclusões do Corpo de Bombeiros da Louisiana, então nós não sabemos qual foi o tipo de combustível ou acelerador que foi usado para causar aquele incêndio na casa da Nanette. Em novembro de 2018, o Steve disse à revista People
que ele acredita que o assassino estava esperando pela Nanette quando ela voltou para casa, depois de buscar o café da manhã. Ela teria ficado fora por cerca de 30 minutos e voltado direto do McDonald's. Segundo o Steve, o casal possuía um sistema de alarme, mas ele geralmente só era ativado à noite, quando eles iam dormir. Durante o dia, a Nanette provavelmente não o teria ligado. O Steve afirmou ainda que ele chegou a suspeitar de todas as pessoas ao seu redor, inclusive de conhecidos do casal, mas disse confiar que a polícia tenha feito seu trabalho ao investigá-las e descartá-las como suspeitas. A culpa é do indivíduo que fez isso e provavelmente será alguém em quem eu não estou pensando, disse o Steve. Tenho a sensação de que deve ser alguém que nós conhecemos direta ou indiretamente. Como a qualidade daquele vídeo mostrando o carro da Nanette no McDonald's é bem ruim, vocês sabem que alguns familiares dela afirmam não acreditar que seja a Nanette nas imagens, e eles teorizam que ela pode ter sido assassinada na noite anterior ao incêndio. É bom lembrar que esse vídeo até hoje não foi divulgado ao público. Na noite anterior ao crime, a Nanette estava conversando com a amiga Lori no Facebook. Segundo a Lori, nós estávamos apenas relembrando momentos que compartilhamos. Foi tudo muito leve e divertido, como um dia normal. A conversa, no entanto, terminou abruptamente, sem a habitual despedida com um "eu te amo" ou "nos falamos em breve". Para Lori, isso foi estranho, embora não tenha sido alarmante naquele momento. Então, há quem acredite que a Nanette já estava morta desde a noite anterior e que alguém pegou o seu celular e saiu em seu carro na manhã seguinte para fingir que a Nanette ainda estava viva, para criar um falso álibi, talvez. Além disso, o fato de todas as 9 câmeras de segurança da casa terem sido encharcadas com acelerante, assim como o DVR, sugerem que o autor do crime sabia exatamente onde cada uma das câmeras e onde a central de gravação ficavam, indicando familiaridade com a propriedade. Apesar da família da Nanette nunca ter dito oficialmente que eles suspeitam do Steve, isso ficou bastante óbvio a partir dessas insinuações. O Steve poderia ter motivação financeira, já que um possível divórcio poderia custar parte da sua aposentadoria e benefícios acumulados em mais de 20 anos de serviço. Ele também ganhou um bom dinheiro com o seguro de vida da Nanette e com o seguro do imóvel onde eles moravam. Também há alegações de que ele poderia ter enviado ameaças para Nanette, por e-mail ou até por mensagem, ou contratado pessoas para segui-la, para fazê-la se sentir insegura e reclamar que ela estava sendo vigiada, estava sendo seguida, que tinha alguém na propriedade dela, para os familiares. Alguns argumentam que o Steve teve acesso à cena do crime antes que ela fosse formalmente isolada, o que teria lhe permitido remover evidências. Como chefe dos bombeiros, ele teria conhecimento técnico sobre incêndios, inclusive sobre como iniciá-los com atraso para dificultar a investigação. Casos anteriores de bombeiros envolvidos em incêndios criminosos, incluindo um caso famoso na Califórnia em que um capitão foi responsável por diversos incêndios e mortes, servem como alerta de que esse tipo de crime não é impossível dentro da corporação. A minha mãe me ensinou a ter medo da polícia. E agora esse episódio está me ensinando a ter medo dos bombeiros também, Alexandre. A linha do tempo exata dos eventos nunca foi estabelecida. E o horário da morte da Nanette nunca pôde ser determinado na autópsia por causa dos danos do incêndio ao corpo. E isso fortaleceu a tese de que o Steve foi inocentado por falta de provas conclusivas. E também porque ele era o chefe dos bombeiros e muito bem relacionado com vários amigos policiais. Então, as pessoas acreditam que ele matou a Nanette na noite anterior. Ninguém pode determinar o horário que a Nanette morreu. Ele saiu para trabalhar e deixou alguma coisa lá para ser acionada, né? Alguma ignição para ser ativada e causar o incêndio quando ele já estivesse longe da propriedade. O que pega é
Quem tava no carro da Nanette, no McDonald's... Que todo mundo achou que era ela? Quando o Steve tava no trabalho, porque não podia ter sido ele. Ele já tava no trabalho quando o carro foi visto no McDonald's. Então, como isso teria acontecido? Será que o Steve, no caso, teve algum cúmplice? Alguém que ajudou ele a fazer esse plano todo? Uma das amantes dele? Talvez. O que pega pra mim é justamente, se o cara fosse inocente, ele ia ser uma das vozes que ia ficar indignada quando a polícia fala de suicídio. Sim. E aparentemente é só a família dela, né? Ele que comenta com a família, parece que os policiais estão pensando em suicídio. Mas o Steve, ele não ficou tão indignado quanto, mas ele também não gostou. Até porque, se fosse declarado que ela cometeu suicídio, ele não receberia o seguro de vida dela. O seguro de vida dela não tinha cobertura para suicídio, só para outros casos, né? Entendi. Então, para ele também era interessante que fosse declarado um homicídio ou alguma outra coisa assim, até um acidente, entendeu? Entendi. Ele contratou 2 investigadores, um para analisar o incêndio, o outro para analisar o crime. Ele não foi tão vocal quanto a família dela. Mas um suicídio também não seria interessante para ele, então ele também foi contra essa ideia de que ela tinha cometido suicídio. Entendi. É porque pareceu para mim que era só a família que tava revoltadíssima e tal. Ele também ficou meio revoltado. Outra pessoa que levanta suspeitas e que eu não faço a menor ideia se foi investigada ou não é a mulher com quem o Steve teve um caso. As mulheres. 2, né? Como estava a relação deles na época do assassinato da Nanette? Será que o Steve ainda estava saindo com uma dessas amantes ou já tinham terminado o caso? E essas mulheres, elas eram casadas ou solteiras? Eu sei que essas 2 amantes que ele teve, que a gente sabe que ele teve, também trabalhavam no Corpo de Bombeiros, o que daria conhecimento técnico sobre incêndios para elas também. Algumas pessoas acreditam que uma das amantes poderia estar envolvida, seja por ciúmes, por mágoa ou interesse pessoal. Além disso, elas poderiam ter tido acesso a informações privilegiadas sobre a rotina do casal e possíveis vulnerabilidades no sistema de segurança da propriedade. E também existe a possibilidade de uma delas ter sido cúmplice do Steve. A gente também não pode esquecer do cunhado Brian, porque é bem estranho que ele tenha feito aquelas ameaças para Nanette. Bem específicas. As ameaças dele, de fato, aconteceram. Ela foi assassinada e teve um incêndio na casa. Então, será que dá para confiar nas imagens que foram recuperadas do DVR mostrando que ele estava em casa? Será que ele pode ter dado um jeito de alterar o horário daquelas imagens? E ele, de fato, não estava em casa no horário que o assassinato e o incêndio aconteceram? Entendeu? Será que uma terceira pessoa sabia dessas ameaças? Sabia do incêndio? Sim. E aí esse cara ia ser também um bode expiatório. Um bode expiatório, sim. Pois é. No fim, permanece a sensação de que alguém próximo a Nanette, seja por laços afetivos, profissionais ou de convivência, tinha meios e motivos para cometer esse crime. Resta saber quando e se essas pessoas falarão o que sabem. O pai da Nanette, o Dan Watson, morreu em 31 de outubro de 2021. Ele foi para o túmulo sem ver justiça no assassinato da filha. As irmãs da Nanette e a mãe dela, a Márcia, que, né, eu não mencionei de fato ao longo desse episódio, mas ainda está viva e também foi muito afetada pela morte da Nanette, ainda lutam para conseguir justiça. Infelizmente, a realidade é que a Louisiana, especialmente o condado de St. Tammany, enfrenta um grave problema de corrupção. Há uma cultura enraizada de favorecimento, com grupos influentes que se protegem mutuamente, e é uma situação lamentável. O caso da Nanette continua sem solução quase 8 anos depois, e eu acho que é um caso muito difícil de resolver. Sempre que você tem uma cena de crime que é basicamente destruída pelo fogo, você perde muitas evidências. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Lorena Abreu. Muito obrigada pelo seu apoio, Lorena. É graças a pessoas maravilhosas como você e como todos os nossos apoiadores muito queridos que eu posso manter esse podcast, né? Que eu posso escrever um episódio por semana. Eu posso me dar ao luxo de ser uma criadora de conteúdo.
de ser uma podcaster praticamente profissional. Olha aí. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, e faça isso, por favor, porque a gente depende de vocês para continuar existindo, acessa o Orelo ou o Apoia-se e escolhe lá a sua categoriazinha de apoio, igual a Lorena já fez, certo, Alexandre? Uhum. Quem você acha que deve ser o responsável pelo assassinato da Nanette Crantel? O cunhado Brian? O marido dela, Steve? Uma das amantes do marido? Ou foi um incendiário aleatório, aquele que incendiou a igreja 1,5 depois? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, ou então vai lá no Spotify e deixa o seu comentário. E me conta quem você acha que é o seu suspeito preferido, né? Qual a sua teoria preferida para o que aconteceu no caso da Nanette. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.